Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Ian Ferraz, sou advogado trabalhista, membro da Jovem Advocacia de Guarulhos e vim trazer para vocês hoje algumas dicas sobre audiência trabalhista. Vamos lá? Primeira coisa importante é o local das audiências. Lembre-se que, pela regra, as audiências sempre ocorrerão na sede do juízo. Há exceções? Há. Quando que acontecem essas exceções? Quando a audiência é designada no formato de justiça itinerante, que poderá ocorrer em outro local. Lembrando que, nesse caso, as partes deverão ser comunicadas com pelo menos 24 horas de antecedência. Sobre os horários da audiência, algumas coisas importantes a serem pontuadas. Primeiramente, que pela regra as audiências ocorrerão das 8 da manhã às 18 horas. Cuidado para não confundir os horários das audiências com os atos processuais, que ocorrerão das 6 horas da manhã às 20 horas. Lembrando que a audiência começará efetivamente no momento que ocorrer o pregão, ou seja, o chamamento das partes para o ato processual. Sobre os atrasos nas audiências, outro ponto importantíssimo para falar. De acordo com a OJ 245 do TST, não existe previsão de atraso nas audiências para as partes e seus patronos. No que tange ao magistrado, existem algumas regulamentações sobre. Por exemplo, a CLT tem uma tolerância de 15 minutos de atraso ao magistrado. Lembrando que, caso esse atraso se dê em audiência, não será ponderado, ou seja, se por acaso esse atraso decorrer de atraso em outras audiências, não existe previsão legal desse sentido. Lembrando que o Estatuto da OAB e o Código de Processo Civil traz uma tolerância diferente, ou seja, de 30 minutos ao magistrado. Sobre a publicidade nas audiências, importante lembrar e destacar que a audiência é pública, salvo em caso de segredo de justiça. Sobre a designação da audiência, é importante pontuar que a CLT traz um prazo mínimo de 5 dias do recebimento da citação para a designação do ato processual, sendo importante destacar que a Fazenda Pública e a União possuem um prazo quádruplo, ou seja, de 20 dias, sempre em dias úteis. Sobre as espécies das audiências, a CLT traz regra única, que as audiências ocorrerão de forma una, ou seja, proferindo todos os atos numa mesma audiência. No entanto, a jurisprudência e a doutrina têm admitido desmembramento nessas audiências, ou seja, se colocando como inicial, como instrução ou como julgamento. Lembrando que na audiência inicial o juiz abrirá às partes possibilidade de acordo, receberá a defesa e tentará a realização de um acordo designando os atos primordiais, os atos primários, que serão perícias, enfim, em outros atos iniciais. A audiência de instrução é uma audiência onde o juiz colhe os depoimentos pessoais de ambas as partes, colhe os depoimentos testemunhais, bem como, se for oral, a oitiva das razões finais ou designação de outros atos pertinentes à audiência. E por último, a audiência de julgamento, onde na maioria das vezes, ou como regra, a dispensa das partes existe e o juiz profere a sentença. Sobre a ausência nas audiências. Vou dividir a ausência nas audiências do reclamante e da reclamada e vou falar um pouquinho para vocês dos efeitos dessas ausências. A ausência do reclamante na audiência única, ou audiência inicial, vai gerar o arquivamento do feito, podendo aí o reclamante ajuizar uma nova ação no futuro. Lembrando que nesse período a prescrição flui normalmente. No que tange na audiência de instrução, a ausência do reclamante gerará a confissão contra a matéria de fato. Lembrando que a audiência de instrução ocorrerá com esse nome propriamente dito após a designação de uma audiência inicial primeiramente, ou seja, uma audiência em sequência a uma audiência inicial. Quanto à ausência da reclamada, na audiência una ou inicial ou de instrução, gerará sempre o mesmo efeito, qual seja a revelia e a confissão na matéria de fato, ou seja, presumindo-se verdadeiro o que foi alegado pela parte contrária. E se ambas as partes se ausentarem na audiência? Ponto importantíssimo. Na audiência una, primeiro se verificará a ausência do reclamante. Logo, a ausência da reclamada, num primeiro momento, na audiência una não terá tanta influência. Por quê? Porque o processo será arquivado. No entanto, se houver uma audiência inicial, as partes comparecerem após haver uma audiência de instrução e ambas as partes faltarem,
O juiz julgará o processo considerando a confissão de matéria de fato das duas partes, a revelia das duas partes, e julgará pelo ônus da prova. Uma coisa importantíssima dos dias atuais. Hoje nós vivemos uma época das audiências telepresenciais. Coisas importantes de serem pontuadas. Primeiro, a audiência ocorrerá sempre à distância, salvo algumas exceções, algumas portarias. E a maioria dos tribunais vem aplicando o Zoom como ferramenta para a realização dessas audiências. Recomendação seria para recepcionar os clientes no escritório, né, a fim de garantir a incomunicabilidade das partes, das testemunhas e um ato processual solene e respeitando o devido processo legal. Era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Desejo muito sucesso e muita prosperidade. Até mais!